Não tem jeito, o Brasil se divide em dois grupos: quem ama o horário de verão e quem odeia. Lembra dessa vinheta aqui? Amanhã começa o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Se você é do grupo que ama, uma má notícia: ele não vai voltar. Pelo menos não nesse ano de 2023. Até o momento, dados do Ministério de Minas e Energia não apontam a necessidade de retornar com a medida, que geralmente se estendia entre os meses de outubro e fevereiro. O Ministério tem feito avaliações técnicas periódicas sobre o assunto, mas a decisão final cabe ao governo federal. Vale lembrar, o horário de verão foi extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. E aí, com a passagem de governo para Lula, algumas pessoas viram a possibilidade de reverter a medida. Teve até essa interação aqui entre o ator Bruno Gagliasso e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E o próprio presidente Lula fez uma enquete no Twitter sobre o tema antes de assumir o governo. O resultado foi esse aqui. Mas e aí? O que é avaliado e por que o veredito de momento é não retomar o horário de verão? A gente explica. O governo vem observando uma expansão da geração distribuída. Isso quer dizer, os consumidores que geram a própria energia. O número de pessoas nesse grupo aumentou e isso mudou a curva de demanda de energia no país. Com isso, o momento em que há mais consumo de energia voltou a ser durante a noite. Então, não seria legal adotar o horário de verão novamente para tentar suprir a demanda quando anoitece? A resposta é sim e não. A pasta também avalia outros critérios, entre eles a forma como o horário de verão impacta em outras faixas do dia, como o início da manhã, por exemplo, além das condições energéticas do Sistema Interligado Nacional. Para o ano de 2023, a avaliação é que o sistema conta com recursos suficientes para garantir o atendimento da população. O nível das hidrelétricas é considerado alto no momento, o que garante uma distribuição de energia a preços dentro do padrão. Criado com a finalidade de aproveitar o maior período de luz solar durante a época mais quente do ano, o horário de verão foi instituído no Brasil em 1931 pelo então presidente Getúlio Vargas, mas só foi adotado com mais constância após 1985 e adotado em caráter permanente a partir de 2008. Mas as mudanças nos hábitos do consumidor, a maior oferta de gás nas metrópoles e o avanço da tecnologia teriam reduzido a relevância da economia de energia elétrica ao longo dos anos. Esse foi o argumento usado pelo governo para extinguir a medida em 2019. Nos últimos anos, ocorreram alterações na configuração sistêmica do setor elétrico e mudanças no perfil de consumo de energia decorrentes, principalmente da evolução tecnológica, como, por exemplo, a maior eficiência da iluminação, a utilização de equipamentos elétricos mais econômicos e a substituição de chuveiros elétricos por outras formas de aquecimento. O governo também alegou que o horário de verão afetava o organismo das pessoas, que precisavam se adaptar a um fuso com 1 hora adiantada. Sempre reclamei do horário de verão e tive a oportunidade agora, atendendo às pesquisas que fizemos também, que mais de 70% da população era favorável ao fim do horário de verão. Esperemos que dê certo, que o Brasil não tem nada a ver com a economia da energia, mas em não mais mexendo no relógio biológico, com toda certeza, a produtividade do trabalhador aumentará. Então, muito obrigado a todos vocês e parabéns pela iniciativa, pela presença e por essa proposta que colocou um fim no horário de verão. E você sabe quais países adotam o horário de verão? Esse mapa aqui ajuda a mostrar. O Brasil está ali, entre os países que já usaram o horário de verão, mas hoje em dia não usa mais. Entre os países que ainda adotam o sistema estão os Estados Unidos, o Egito, o Chile e praticamente toda a Europa Ocidental. E alguns países, especialmente na África, no Oriente Médio e no Sudeste Asiático, nunca utilizaram a medida. A ideia do horário de verão surgiu com o político norte-americano Benjamin Franklin, aquele que está nas notas de $100, sabe? Eu não sei porque eu nunca peguei uma nota de $100 na mão. Ainda no século XVIII, o Franklin, que foi uma figura conhecida pelas suas experiências com a eletricidade,
pensou na medida como uma forma de economizar as velas que ele usava durante a noite. Mas o horário de verão não foi adotado naquela época. A solução do Franklin foi acordar mais cedo mesmo. Ele chegou a indicar que as praças deveriam ter tiros de canhões para fazer preguiçosos acordarem mais cedo. Mas não, essa ideia também não foi para frente. No fim das contas, o horário de verão só passou a ser usado durante a Primeira Guerra Mundial. Primeiro pela Alemanha e depois em outros países como os Estados Unidos. Atualmente, os argumentos mais favoráveis ao uso do horário de verão no Brasil não têm ligação com a economia de energia, mas sim com questões mais ligadas ao lazer. Afinal, esticar o dia em 1 hora pode fazer com que o sol se ponha por volta das 8, às vezes 9 da noite em algumas partes do Brasil. E assim, a luz solar pode ser aproveitada por mais tempo para práticas ao ar livre, por exemplo. E aí, o horário de verão deve voltar ou não? Deixe a sua opinião sobre o tema nos comentários e para acompanhar mais notícias é só acessar o site do Estadão. Até a próxima!